Sexto ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar a parte 3, a última parte da nossa aula. Existem aí algumas hipóteses do povoamento da América. São 4 hipóteses. A primeira é a hipótese da Rota de Bering, que é a mais famosa, que eles saem do extremo leste da Ásia e encontram o extremo oeste dos Estados Unidos. Como que foi essa travessia? Então, como era na era glacial, então era tudo junto e se separou. Então, antes de haver essa separação, eles conseguiam visualizar para passar de um lado para o outro. Eles possibilitaram aí essa travessia a pé. Hoje, o Estreito de Bering mede 85 quilômetros. Nós temos também a hipótese da rota costeira, que os primeiros habitantes da América teriam saído da Ásia em pequenas embarcações e navegando próximo à costa até chegar ao continente americano. Nós temos também a terceira hipótese, a hipótese da rota transpacífica, que defende que partindo da Ásia e navegando de ilha em ilha, os grupos humanos foram chegando até a América do Sul. E por último, a hipótese de migração atlântica. Eles saíram da Europa por embarcações feitas de couro, e os grupos humanos teriam navegado pelo Oceano Atlântico até chegar ao norte da América. Então, isso são as teorias que envolvem de como foi o povoamento, de como cada um saiu. Cada historiador pesquisou a sua parte, as suas hipóteses passaram a fazer parte aí dos estudos. Por que chama hipótese? Ele acredita que pode ter sido daquele jeito, não é uma verdade única, olha, é e pronto, porque na história tudo é possível de transformações. Pode existir um outro estudo e chegar e falar, não, isso aí não é verdade, ele pode ter usado outro, por isso que a gente chama isso de hipótese, porque isso pode ter alguma transformação. No período neolítico, que é o período da Pedra Nova que a gente falou, eles começam a trabalhar a agricultura e a partir daí eles começam a se fixar em um único lugar, o que a gente chama aí de sedentarismo. O homem dominou o fogo, então já foi um passo para eles conseguirem se organizar em aldeias e foi havendo a necessidade deles ficarem em um único lugar. Então, normalmente eles se fixavam em lugares onde tinha um rio por perto, porque poderia ter alimento, eles poderiam tomar banho, eles poderiam caçar, então eles poderiam utilizar a água de diversas formas. E isso possibilitou também o sedentarismo. Outra função, a agricultura. Eles já perceberam que plantava, utilizava ali o solo, fazia a colheita, mas que depois as sementes poderiam ser plantadas novamente e daria total condição deles continuarem lá. No período paleolítico, como eu falei para vocês, eles não tinham como fazer, por exemplo, os rituais fúnebres. Então, por exemplo, alguém morria, ele saía daquela região e o corpo da pessoa ficava por lá. Com o paleolítico já passou a ser diferente. Eles passaram a enterrar os seus mortos, porque eles passaram a ficar lá. Então, faziam as urnas funerárias, enterravam os seus mortos e sabiam que estavam ali, os ancestrais. Esses povos são muito ligados aos ancestrais. Eles também começaram a criar animais. Por conta do surgimento do fogo, passou a ser mais fácil domesticar. Então, o cachorro provavelmente seja o primeiro aí a ser domesticado, porque ele ajudava na caça, ele ajudava a observar o lugar se vinha algum estranho para invadir. Então, por isso que o cachorro ele é importante para esse povo do período neolítico, né? Nós temos uma pintura rupestre da Líbia do ano 12.000 a.C., que representa pessoas caçando com o auxílio do cachorro. Então a gente pode perceber ali que o cachorro teve um papel bem importante também, assim como o fogo. Temos aqui uma aldeia neolítica. Vamos observar aí como é o funcionamento dessa aldeia neolítica. Bom, primeiro, eles ficavam próximos a uma fonte de água. Olha aí que eu falei para vocês. Eles estavam pescando, saíam para caçar, utilizavam o rio como uma fonte de vida ali para eles. E isso foi muito necessário. Usava essa água para irrigar o solo. Tudo isso foi muito importante. A água favoreceu isso. E nós vamos perceber que as diversas outras
povos que vão surgindo, diversas culturas que vão surgir também através do rio. Isso vai ser muito importante, guardem essa informação. A gente chama isso de civilizações hídricas, que foram as civilizações que surgiram a partir da água, do rio no caso. Nós temos aqui, ó, como eles viviam. As casas, elas eram de madeira, tinham um teto de palha, para facilitar aí ser um lugar de bem-estar para eles, um lugar quentinho. Por isso que a gente não usa mais homens das cavernas, porque homens das cavernas não são todos que moravam nas cavernas. Esses moravam em casa de madeira, por exemplo. Lembra que eu falei da especialização do trabalho? Nesse período surgiu os tecelões. Eles trabalhavam com o fio do pelo dos animais ou com o pelo da cabra, daquilo que eles tinham, e usavam para fazer as suas roupas. Então eles se sentiram necessidade e eles sabiam que podiam utilizar roupa para se aquecer. Também tinha uma outra inovação, a cerâmica, porque eles já sabiam que eles conseguiam plantar. Então eles plantavam uma quantidade e sobrava aquela quantidade. Então eles conseguiam fazer potes para poder guardar isso que sobrava. Além também de fazer as urnas funerárias que eu falei para vocês. Isso é uma forma de enterrar os seus mortos. Então eram grandes vasos que eles punham lá o corpo da pessoa para poder enterrar. O cachorro, que a gente viu anteriormente, então o cachorro servia para ficar de guardião daquela aldeia, para espantar os animais selvagens. Então o cachorro passou a ser utilizado também. Assim como também eles começaram a utilizar materiais de metal. Então a ponta da lança, alguma coisa, um arpão, alguma coisa que ele precisasse ali para caçar. E graças a isso ele conseguiu também criar outros animais, a ovelha, o porco, e desses animais eles aproveitavam tudo, a carne, o leite, o couro. Então o animal ele era utilizado na sua totalidade. Nós temos também aqui a vida em comunidade. Olha só como eles viviam, tinham homens, mulheres, crianças. E aí nessa imagem a gente consegue ver bem a divisão, né? As mulheres em casa lavando com as crianças, enquanto alguns homens estão com os animais ali que eles saíram para caça. Então é muito importante isso. Tem um trechinho do filme do Cruz que mostra bem como era essa vida aí. Agora que vocês já viram, a gente consegue ter uma noção de como é essa vida no Paleolítico. Eu tenho uma sugestão de atividades para vocês. Vou colocar no grupo a atividade, a página, no caso eu vou tirar a foto e vocês vão ter acesso aí para poder fazer no caderno de vocês a atividade que eu vou pedir. Então vocês vão ler na página a pintura rupestre, está explicando o que é a pintura rupestre, tem uma imagem da pintura rupestre e logo em seguida, na próxima página, ele pede para você fazer uma descrição da imagem. O que você está vendo? Por meio dela, você consegue descobrir o que as pessoas estavam produzindo? Que indícios apontam aí que essa pintura foi feita no período neolítico? Ah, essa é fácil. Eu coloquei para vocês lá o tempo todo da nossa aula, nesses minutos finais aí que falou sobre um pouquinho sobre o neolítico, né? O que será? Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos ver aí se você consegue me dar a resposta. E aí, como que foi? Gostaram da parte 3? Foi legal? Então eu espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo que eu passei para vocês e vocês poderão rever quantas vezes quiserem aqui no grupo do WhatsApp ou mesmo no canal. Aproveitem, estudem, façam as anotações necessárias. Obrigada pela presença de vocês. Até mais!